Salve pessoal, tá pronto para mergulhar em mais uma história top? Antes de começar, já deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal, assim você não perde nenhuma novidade do que vem por aí. E não se esquece de comentar quais são as histórias que vocês querem ver por aqui. Partiu pra história então. A sinopse da história de hoje é a seguinte: um planeta chamado Estrela Fantasma apareceu de repente, transformando os animais e as plantas da Terra em monstros que são capazes de destruir os humanos. Na época da extinção humana, as pessoas acidentalmente descobriram um modo de entrar na Estrela Fantasma e descobrem que eles poderiam ganhar poderes para lutar contra os monstros naquele planeta. Então, com o propósito de sobreviver, a raça humana começou a era de exploração na Estrela Fantasma. No capítulo 1, os humanos que estavam na estrela foram atacados por um monstro que estava derrotando e matando com facilidade, até que um deles avisou aos outros que havia uma caverna para se esconderem. A garota que estava fugindo dele consegue se esconder temporariamente, até o monstro a achar atrás de uma pedra. O pânico deixou ela congelada, e tudo que conseguiu fazer foi gritar, e o monstro a matou. Teve nem cerimônia pra coitada. Essa era a Estrela Fantasma, o lugar mais difícil que o protagonista esperava. Havia dito para ele que depois de usar o material para trocar de serviço, se conseguir ficar vivo naquele planeta por pelo menos 5 minutos, completaria automaticamente a troca de serviço. Porém, apenas algumas pessoas normais estavam por lá. Ele temia que fosse difícil sobreviver por tanto tempo assim. Seu nome é Jian Kai, e agora estava tendo uma noção do nível que a Estrela Fantasma tem. A Estrela Fantasma é uma estrela que apareceu do nada, fora da Terra, 15 anos atrás. De qualquer maneira, a aparição das estrelas não causou nenhum desastre gravitacional na Terra por causa da sua órbita, mas os animais e as plantas na Terra, depois do aparecimento das estrelas, de repente haviam se transformado em monstros chamados de bestas. Esses monstros eram algo que nem mesmo a tecnologia humana conseguia resistir contra. As suas aparições imediatamente desencadearam muitos desastres, mas durante o período inicial, os humanos sobreviventes descobriram que muitos portais mágicos haviam aparecido em seu planeta, e uma vez que os humanos passassem através do portal, seriam teletransportados para a Estrela Fantasma. Quando as pessoas foram a primeira vez para a estrela, descobriram que ela parecia ser um mundo de fantasia digital. Lá os humanos poderiam trocar de serviço atuando em várias profissões. Todo mundo tinha condições, equipamentos e habilidades. Assim poderiam melhorar a si mesmos, como se fossem personagens de um jogo. Logo então, perceberam que podiam levar os poderes que aprendiam naquela estrela para o seu planeta natal. Mas então, as pessoas do mundo real começaram a ficar tão poderosas como na Estrela Fantasma, e podiam até mesmo lutar fisicamente contra as bestas. Então, se um humano quisesse ficar mais forte, teria que ir para a estrela pegar o seu próprio poder. As pessoas que iam para a Estrela Fantasma eram chamadas coletivamente de exploradores. Um termo engraçado. Acredito que desbravadores seria mais interessante. Enfim, depois que o monstro matou a garota, avançou na direção de todos os sobreviventes, assim só deixando o protagonista como o único humano vivo naquele local. Agora, ele teria que dar um jeito de fugir dali. Durante esse acontecimento, o protagonista se questionava sobre ter abandonado a sua família para ir para a Estrela Fantasma, aparentemente apenas para morrer. Então, se lembrou de sua irmã caçula, o encorajando para ir à estrela, alegando que ela junto com o irmão mais velho trabalham pesado para compensar sua falta ali. A sua irmã havia sofrido muito desde jovem apenas para pagar a sua viagem à Estrela Fantasma. O seu irmão mais velho ainda estava trabalhando duro, mesmo tendo muitos machucados do serviço, e se ele não conseguisse juntar o dinheiro para pagar uma cirurgia nos próximos 2 meses, ele morreria. E o protagonista então aproveita o ataque do monstro para se desviar e saltar em direção ao precipício que estava diante deles. Foi então que ele recebeu uma mensagem do sistema avisando que durante a sua queda, ele já havia atingido o tempo necessário para conseguir uma mudança de serviço, assim desbloqueando uma carreira secreta daquele mundo. Ele agora era um jogador de azar. Provavelmente ia se dar muito bem no poker. No capítulo seguinte, o protagonista, depois de despencar da grande montanha, ele cai no chão e incrivelmente saiu ileso. Todos os ferimentos que ele tinha antes estavam curados também. Então, uma notificação aparece em seu sistema falando que por causa da transferência de serviço ter acontecido há um tempo, todos os seus atributos básicos haviam sido reforçados, o que era equivalente a ser ressuscitado com vida máxima. E de dentro da notificação, sai uma mulher que o parabenizou pela transferência de serviço e alega que mostraria todos os talentos profissionais do seu novo serviço. O primeiro talento a ser apresentado era chamado dobro. Nesse talento, toda a recompensa ou punição do sistema que ele receber terá um efeito em dobro, e ainda teria a chance de 1% de obter um efeito de super dobro. E quando esse novo efeito fosse ativado, as recompensas e punições seriam dobradas em 10 vezes. O segundo talento era chamado de acerto super crítico. Esse talento modifica o dano de seus golpes em 200 vezes, e a sua chance inicial de um acerto crítico era de 0.1. O protagonista percebe que os pontos de atributos básicos tinham subido para 36, o que era incomum, já que uma pessoa normal conseguia uma mudança desses atributos depois de uma troca de serviço em torno de 20 pontos. E pergunta para a mulher como ele conseguiu um número tão alto como aquele 36. Ela responde que foi por causa do seu talento dobro, o qual permite dobrar os pontos de atributos
atributos ganhos depois de uma transferência de serviço. Enquanto caminhava, encontrou a arma que o monstro tinha usado anteriormente e logo se lembrou que o seu objetivo inicial na Estrela Fantasma era conseguir a troca de serviço assim que possível e juntar um dinheiro para a cirurgia do seu irmão, já que não importava o quão fraca a profissão fosse nesse planeta, ele ainda conseguiria fazer mais dinheiro do que na Terra, mas ele não esperava que fosse acidentalmente conseguir essa mudança de serviço e se tornar um jogador de azar profissional. Olhando por esse lado, talvez agora ele conseguisse arcar com as despesas médicas de seu irmão mais velho mais rápido e dar uma vida melhor para a sua família. Esse cara é um homem de verdade mesmo. Agora o objetivo havia mudado, ele teria que alcançar o final da área do tutorial de iniciantes em menos de 7 dias. De qualquer forma, era muito difícil fazer isso com sucesso, já que primeiramente a área estava cheia de monstros e uma vez morto, o tutorial falharia e ele seria teletransportado de volta para a Terra. Pelo menos se você morre nesse mundo, você não morre de certeza, você é teletransportado de volta. Mesmo se você morrer na Estrela Negra, você não seria necessariamente mandado de volta para a Terra e conseguiria entrar novamente na estrela, o que eu acabei de explicar. Porém, isso exigia um preço muito alto que apenas os ricos conseguiriam arcar. Afinal de contas, entrar naquela estrela só seria possível com muito dinheiro. Muitas pessoas ricas de vários países conseguiram entrar ali facilmente. Porém, as pessoas pobres, que nem o protagonista, só tinham uma chance em 1 milhão. E ainda assim, não havia a possibilidade de uma segunda chance. Durante a trajetória, ele havia reconhecido um grito que parecia ser familiar. Ao se aproximar do ruído que havia ouvido, ele percebeu que havia uma pessoa sendo atacada. Ele então decidiu se esconder atrás de uma árvore e observa que a pessoa era um amigo seu de muitos anos, o Huan Zhu, e agora estava cercado por muitas cobras da terra. Essas cobras eram extremamente venenosas. Uma vez que picasse uma pessoa, seria morte certeira, e o seu amigo estava rodeado por 3 delas. O protagonista avisa para ele não ter medo, ele estava a caminho, e então avança na direção dele. O seu amigo estava em choque e ao vê-lo, ficou congelado. Ele então mata uma cobra que tinha saltado em sua direção, assim o deixando surpreso. Aproveitando que Zhu estava atraindo a atenção das cobras, o protagonista se aproveitou para as atacar. Porém, essa vantagem não durou muito tempo e ele logo começou a ser alvo delas. Ele lutava facilmente contra elas, o que a deixava o seu amigo mais surpreso ainda. Eles derrotaram todas as cobras juntos. Aconteceu uma cobracina. Entenderam, né? Foi mal pela piada horrível. O protagonista agora observava a tela de suas informações e percebeu que a sua profissão tinha uma força muito baixa. Porém, ainda era o suficiente para causar dano e matar um monstro de nível 1 instantaneamente, mas foi logo interrompido pelo seu amigo, que o dá um abraço surpresa e o agradece pela ajuda, e pergunta como ele tinha ficado tão forte assim. Ele responde que teve a sorte de conseguir a profissão de jogador de azar e pede para não contar para ninguém. Zhu comenta que também tinha conseguido pegar uma profissão legal, era um lutador de artes marciais, o que deixou o protagonista surpreso e logo respondeu a sua dúvida sobre como ele tinha durado tanto tempo contra aquela quantidade de cobras. Essa era uma das 5 melhores profissões na Estrela Negra. Era uma das 5 melhores, porém ninguém sabia ao certo quantas profissões existiam naquele lugar, o que ainda era um completo mistério para todos. Depois de entrar na estrela, a primeira coisa que todos os exploradores faziam era trocar a profissão, e o tipo de serviço que seria dependia da quantidade de dinheiro que a pessoa havia gastos antes de entrar no jogo. Geralmente, as pessoas ricas gastam milhões comprando materiais para a troca de serviço. Desse modo, a pessoa poderia mudar de profissão instantaneamente ao entrar no jogo. Os pobres só conseguiam comprar os materiais mais baratos e esses serviços na maioria das vezes eram muito fracos. E mesmo assim, poderia ser aleatória essa mudança. Mais uma vez, outro fator que depende de sorte. O protagonista pergunta para o seu amigo como ele tinha conseguido uma profissão tão cara como aquela e questiona se ele estava envolvido com a agiotagem. Ele ri e responde que era uma longa história e contaria os detalhes para ele em breve. Kai então manda se apressarem para coletarem os corpos das cobras que eles haviam derrotado, já que tinha ouvido falar anteriormente que esses corpos poderiam ser vendidos em troca de dinheiro. Na Estrela Fantasmas, muitas coisas poderiam ser trocadas por dinheiro. Kai também queria usar esse dinheiro para ajudar a sua família. Todos os recursos e equipamentos na estrela que fossem derrubados se transformavam em cartas que podem ser usadas para colecionar ou vender. Julgando pela batalha que tiveram contra as cobras agora, a profissão de jogador de azar parecia ser muito melhor do que a de lutador de artes marciais. Foi então que uma pessoa apareceu entre as árvores, se apresentando como Su Nuan Nuan. Comentou que seria difícil para ela passar pelo tutorial sozinha e pergunta se poderia se juntar a eles. O protagonista se desculpa e fala que eles não conseguiam proteger nem a eles mesmos. Ela, porém, implora para eles não a deixarem sozinha e fala que tinha a profissão de médica e assim poderia cuidar deles. Complementa falando que se encontrarem outra cobra venenosa, ela poderia extrair o veneno e aumentar o ataque de suas armas com ele, e reforça novamente o pedido para eles não a deixarem para trás. Um desespero completamente compreensível. O protagonista
protagonista então aceita a proposta e os dois se apresentam, afirmando que agora formariam um time e iriam ficar juntos durante o tutorial, e ela os agradece. Zu sussurra no ouvido do protagonista se ele só tinha aceitado porque ela era bonita, e ele responde o ameaçando esmagá-lo. Ao mesmo tempo, no planeta Terra, em uma sala de pesquisas, um cientista comentava que os relógios que haviam dado para os humanos que foram à estrela eram muito bons, e já que, com eles, conseguiram localizar a posição de todos os exploradores na estrela. A instrutora Su Lanlan então entra na sala alegando concordar com a qualidade dos relógios, e em seguida pergunta para o professor Lee se os novatos estavam se dando bem, e pergunta sobre a sua irmã. O professor começa a procurar pela localização de seu relógio, e então a sua irmã se revela ser a Su. A instrutora se irrita ao ver que a sua irmã mais nova estava em um grupo, já que ela havia avisado que se os novatos fizerem um grupo no começo do jogo, atrairiam mais monstros. No capítulo seguinte, 3 minutos depois, o professor revela para a instrutora que o corpo da sua irmã havia se deparado com uma besta chamada Face Humana. Ela fica com medo, já que esse monstro conseguia matar facilmente os novatos, e havia encontrado 2 ainda por cima. Mesmo a morte naquela estrela não sendo tão séria que nem no planeta Terra, as pessoas que voltavam de lá após morrerem tinham muitas sequelas mentais, e esse era o principal motivo para ela estar tão preocupada com a sua irmã. Novamente, outro motivo completamente compreensível. Quando ela ia se retirar da sala para tentar ajudar a sua irmã, o professor a interrompe falando que a Su parecia não estar em perigo, e logo em seguida se surpreende ao ver as bestas de face humanas haviam sido todas mortas. 3 minutos atrás, o grupo do protagonista estava fugindo dos monstros, e ao perceber que os seus companheiros não eram tão rápidos que nem ele, se preocupou pensando que seriam pegos, e então parou de correr e os deixou passar por ele. E então, ele parte para cima dos monstros, assim começando a luta. Mesmo tendo atingido um dos monstros com um golpe certeiro, a criatura parecia ter uma vida muito alta, já que não tinha conseguido matá-la com apenas um ataque. Quando seus companheiros perceberam que ele estava perdendo para o monstro, os dois ficaram em choque, e o seu amigo Zu fica em pânico, e uma memória passa pela sua cabeça. Na Terra, em uma área residencial da sua cidade, a mãe de Zu estava recebendo um benfeitor que havia dado os materiais para a troca de serviço do seu filho. Ela comenta com ele de que não sabia o motivo de ter tanto otimismo no seu filho, já que apesar de ser muito alto e forte, era completamente tímido, e fala que se ele encontrasse uma besta na Estrela Fantasma, definitivamente não se atreveria nem a lutar. O homem responde alegando saber do medo que o filho dela tinha, mas responde que tinha descoberto que não importava o quão assustado ele estivesse, se visse uma pessoa em perigo, ele virava outra pessoa, basicamente um dois caras do bem. Ao perceber que as bestas iam matar o seu amigo, Zu usa sua força para atacar os monstros, assim conseguindo afastar para longe um deles, e pergunta para o protagonista se ele estava tentando o proteger, porque parecia um covarde, e fala que eram irmãos, e irmãos andam sempre juntos, e então ataca o monstro com toda a sua força. Mano, essa arte é muito foda, velho. No capítulo seguinte, ele então conseguiu derrubar um deles, e a garota começa a usar os seus poderes como médica no protagonista. Tá vendo que valeu a pena botar ela no grupo? E enquanto fazia isso, lembrou de quando seu pai tinha morrido durante uma batalha com aquela por não ter suporte médico ao seu lado. Agora que os membros do seu time precisavam de um suporte, ela não poderia deixar eles para trás e fugir. Ela então termina de usar os seus poderes no protagonista, assim fazendo com que ele voltasse ao normal. Ele se levanta e lembra de que ela tinha falado que poderia usar o corpo das cobras para extrair o veneno. Então, ele joga uma delas para a garota, extrair o veneno e aumentar o poder de sua espada, enquanto curava Zu. A garota fazia basicamente duas coisas ao mesmo tempo e com maestria. Ela é braba mesmo. Esse era o único jeito que o protagonista achava que seria o qual poderiam vencer. Contudo, o seu ataque não seria o suficiente para matar os monstros, e olhando por esse lado, a possibilidade de vitória só aparecia novamente com os três trabalhando juntos. Ele então parte para cima dos monstros novamente, e agora os três estavam trabalhando em equipe para derrotar as criaturas o mais rápido possível, e finalmente conseguiram derrotar uma das bestas. A estrutura que estava observando tudo, junto com o professor, foi notificada de que as duas esferas haviam sido derrotadas pelos novatos, o que a deixou muito surpresa, já que somente uma delas conseguiu eliminar um grupo inteiro de novatos. O professor complementa falando que a sua irmã também não tinha nenhuma habilidade de matar, e os exploradores do seu time também tinham um nível de dano baixo. Observando da lei, chegaram à conclusão de que provavelmente o responsável por matar as criaturas teria sido o Kai, mas estranhamente não conseguiam achar a sua ocupação. O time estava contente por terem conseguido derrotar as criaturas, e a garota comenta que como eles tinham a força para lutar contra aquelas criaturas, eles provavelmente seriam capazes de chegar ao final do tutorial com facilidade.
habilidade. O protagonista pede para eles não avançarem tanto assim por enquanto, e então comenta que os pontos seriam calculados a terminarem a passagem pelo tutorial, e que se eles alcançassem o top 3 das maiores pontuações, receberão os equipamentos militares. Era dito que esse equipamento dados pelos militares eram muito bons, e seria uma ótima ajuda para os novatos em seu desenvolvimento na Estrela Fantasma. E agora que eles tinham a habilidade para matar monstros, e matando monstros eles conseguiriam pontos, e se tivessem mais pontos poderiam ter uma chance de alcançar esse rank, e então sugere que eles comecem a farmar monstros primeiro para conseguirem pontos, e assim pegarem as recompensas militares. Um ótimo negócio. Algumas horas depois, eles começaram a farmar. Zu segue as instruções do protagonista e começa a chacoalhar as árvores para atrair as cobras. Quando as criaturas aparecem, o time entra em ação. Nas regras daquela estrela, somente as pessoas que matassem o monstro conseguiriam os pontos de experiência. E então, como o protagonista era o único do grupo com a habilidade de matar monstros, eles decidiram em conjunto deixar ele ganhar a experiência primeiro. Depois de um dia, uma mensagem foi recebida no sistema de informações do protagonista, o parabenizando por ter eliminado 100 monstros, e assim tendo um quadro para o nível 2. E ao fazer isso, sua habilidade dobro ativou seu efeito, e ele ganhou os pontos 2 vezes. Ele fica feliz por ter concluído esse trabalho, já que durou um dia inteiro. A médica da equipe o parabeniza e o seu amigo, empolgado com a situação, pergunta como ele iria usar os seus pontos de atributo depois de subir de nível. O protagonista fala que ele já tinha utilizado adicionando 20 pontos de atributo e ainda tinha 56 de sobra, o que não era tão ruim. Os seus amigos ficam em choque quando ele falou isso, surpresos com a quantidade que ele tinha, já que era muita comparada aos deles. Zu alega que era uma quantidade muito grande, já que uma pessoa normal que subisse de nível geralmente ganhava 10 pontos para colocar nos atributos. E a médica comenta como ele tinha conseguido 56 pontos ainda no nível 2, parecia ser comparável a uma pessoa do nível 4, o que demonstrava uma grande diferença. O protagonista se explica falando que isso era só por causa da sua profissão e conseguiria dobrar as recompensas e melhorias, mas explica que isso não era algo tão bom, já que os efeitos negativos e punições também eram dobrados dele. A médica fala que não entendeu tanto, mas a profissão dele parecia ser muito poderosa, e o seu amigo fala que a sua profissão de lutador de artes marciais não tinha nem comparação com essa. Uma mulher que parecia ser um NPC do jogo aparece e fala que os jogadores ganharão outra habilidade de sua profissão quando alcançarem o nível 2, mas como a sua habilidade de jogador de azar dobrava tudo quando ele recebia, o protagonista ganharia 2 habilidades. É tipo aquelas promoções de 2 por 1. Ela prossegue falando que a sua habilidade de profissão 1 se chamava Amor Fantasma, a qual, quando ele lançava um item, ganhava um bônus de 20% do efeito de penetração, e quando lançar itens do tipo carta, o efeito de penetração é aumentado em 200%, mas o consumo de poder mental é aumentado em 100%. A habilidade de profissão 2 é chamada de concentração do olho fantasma, e o seu alcance visual e a sua habilidade de rastreamento ocular é aumentada em 50%, e o consumo do poder mental também é aumentado em 100%. O protagonista fica contente em ganhar essas habilidades, mas ainda não sabia como usá-las. Porém, ele comenta que agora estava mais forte e fala para os seus amigos que eles conseguiriam farmar monstros com os pontos de experiências maiores, assim deixando todos empolgados. Até porque quanto mais forte, mais XP, né? 2 dias depois, naquela mesma sala em que os cientistas estavam, o professor chama pela instrutora, alegando que 2 dias já tinham se passado e a sua irmã ainda estava viva. Ela responde que agora parecia que o time conseguiria sobreviver e que parecia que o explorador chamado Kai era mais forte do que ela esperava. Foi então que um militar os interrompe, alertando que o caminho que os novatos estavam percorrendo entraria em perigo. Prossegue falando que os superiores tinham detectado que o país L havia enviado clandestinos para invadir a área de novatos do país em que eles estavam dessa vez, e essa era uma invasão rara em larga escala. O Supremo Comandante entra na sala falando que eles deveriam se apressar e se prepararem para essa situação. A estrutura, ao ver que o comandante estava ali, percebeu que a situação era mais séria do que ela esperava. Os clandestinos eram um grupo de pessoas do país L que eram especializados em matar novatos de outros países e conseguiam camuflar o envolvimento de outros países. Enquanto o grupo do protagonista seguia pela trilha, ele de repente para e percebe que havia alguma coisa de errado, e então pega sua lança e arremessa na direção das árvores. Os seus amigos ficaram sem entender muito bem o que estava acontecendo, porém ao verem ele correndo em direção à lança, o seguiram. Quando chegaram ao local da lança, havia atingido em cheio um javali gigante. Eles se questionaram se por acaso ele teria um olho de águia, e ele responde que isso era por causa da sua habilidade, o que não deixa de ser verdade. Quando eles estavam saindo de perto do javali, um grupo de clandestinos saíra de dentro do rio que estava ao lado deles, e logo os cerca. O líder desse grupo aparece depois de todos, e fala que só queria que todos os novatos de Sheng-Yao falhassem no teste. A médica os reconheceu, e falou que eles eram especialistas em matar novatos, e ela também tinha visto que todos eles tinham no mínimo nível 3. O chefe
chefe deles era nível 5. O protagonista não se preocupava com a quantidade que tinha, porém o fato deles terem uma pessoa de nível 5 o deixava um pouco preocupado, já que ele só conseguia lutar contra pessoas de nível 4 com seus atributos atuais. O grupo de clandestinos então decide que essa era a hora de atacar e vão para cima deles, e o protagonista manda seus companheiros fugirem junto com ele. Enquanto corria, o líder do grupo de clandestinos começa a perseguir pela floresta. Um grupo de clandestinos se dividiu em duplas para perseguir cada um deles. A dupla que perseguiu o protagonista, quando estava prestes a alcançar ele desapareceu. Eles tentaram procurar por ele, porém isso só fez com que caísse na armadilha de Kai. Ele estava escondido e, quando algum dos criminosos fica distraído, ele atirava a sua lança. Fazendo isso, ele já tinha conseguido matar um deles. O protagonista fica mais confiante ao saber que só precisava de um golpe para derrotar aquelas pessoas. Ele então sai do local em que estava escondido e se revela para o clandestino que o havia arrestado. O criminoso abriu a tela de status para ver como aquele novato era tão forte e percebeu que ele tinha 60 pontos de atributo, enquanto ele, que estava no nível 3, só tinha 45 no total. Algo de errado não estava certo. O protagonista então lança adagas no peito do clandestino, assim o matando facilmente. A NPC que havia aparecido anteriormente volta à tona e avisa que ele tinha matado um criminoso, e agora poderia coletar os itens deixados por ele, e poderia escolher se queria pegar a experiência da vítima antes das coisas desaparecerem. Como ele havia matado 2 criminosos de nível 3, poderia coletar 100 pontos de experiência de cada um. Ele então decide escolher pegar os pontos de experiência, já que poderia aproveitar-se da sua habilidade que dobra sua pontuação independente do caso. Ao coletar os pontos, conseguiu subir para o nível 3 e percebeu que se focasse em matar os criminosos ao invés de os monstros, conseguiria subir de nível muito mais rápido. Agora, ele tem um total de 76 pontos de atributo, e o líder dos invasores tinha um nível 5 com apenas 60. O protagonista finalmente tinha um poder suficiente para salvar os seus amigos. Os seus companheiros de time estavam encurralados por um grupo acumulado de clandestinos. Zu estava muito ferido por ter lutado com vários ao mesmo tempo, e a médica estava ao seu lado curando. O protagonista então invade o local lançando adagas nos criminosos, e ele consegue derrotar todos eles, porém só restava o líder do grupo de pé, que não conseguia achar a pessoa responsável por ter matado os seus capangas. O protagonista surge das sombras novamente e joga sua lança no peito do criminoso, e agora havia derrotado todos eles. A situação agora estava mais tranquila, e ele se dirige aos seus amigos para perguntar como estavam. A médica se joga nos seus braços falando que Zu estava muito ferido, e ela não conseguia o curar tanto. O seu amigo atordoado falou que dessa vez provavelmente não seria capaz de continuar ao lado deles por muito mais tempo. O coitado não estava tancando mais nada. Zu se despedia deles, falando que as aventuras ao seu lado de seus amigos foram suas melhores memórias. Durante o drama, o protagonista se irrita e pega um dos clandestinos que havia derrotado e fala que tinha deixado intencionalmente um deles quase derrotados para os dois o finalizarem e pegarem os pontos de experiência, assim se recuperando instantaneamente. Ao mesmo tempo, no Instituto de Pesquisas do País L, os clandestinos retornaram de volta ao planeta Terra após terem sido derrotados pelo protagonista. No país do protagonista, o professor analisava os dados que tinham sido enviados da estrela e avisa para a instrutora que o grupo da sua irmã provavelmente já teria se encontrado com os invasores. A instrutora fica preocupada, pensando que algo de ruim tinha acontecido com eles, porém, o professor fala que o nível deles tinha aumentado, assim indicando que haviam derrotado os clandestinos que os tinham cercado. O comandante se levanta da sua cadeira e pede para ver os dados novamente. Ao analisar, percebeu que já tinham atingido o nível 3, o que indicava que haviam derrotado os criminosos, já que tinham subido 2 níveis, e isso era quase impossível de se fazer em pouco tempo se fosse farmando monstros, e então levam a hipótese de que tenha sido o Kai que havia derrotado os invasores. O time do protagonista agora estava analisando o nível que tinha conseguido recentemente. Zu tinha conseguido uma habilidade chamada Terremoto. Com ela, conseguiria derrubar os inimigos facilmente. A médica conseguiu uma melhoria em suas habilidades de cura, quase um SUS completo. Zu pergunta para o protagonista se ele conseguia derrotar os clandestinos, que nem ele já estava em um nível acima. Kai fala para ele que estava errado, já que havia conseguido alcançar o nível 4, com 96 pontos de atributos totais, o que era equivalente a um explorador de nível 8. O protagonista se explica falando que quando estava atraindo os criminosos para sua armadilha, tinha conseguido matar 2 deles, e quando estava chegando perto do grupo, matou 5 no caminho. E foi assim que conseguiu subir de nível 2 para o 4, quase que instantaneamente. Eles começam a pensar o que fariam em seguida, e então decidem perguntar o que o protagonista acha que deveria fazer. Ele responde que o capitão que ele havia matado anteriormente comentou que fazia parte do segundo time de invasores e propõe caçarem o resto deles, um dia presa, no outro caçador. Um dia depois, em uma floresta das áreas de novatos, outro grupo de clandestinos estavam circulando. Eles comentavam sobre a derrota do segundo time para somente 3 novatos. O grupo do protagonista estava escondido atrás de uma árvore, esperando a hora certa de agir. Zu pergunta para Kai se ele tinha certeza de que enfrentaria 9 pessoas de nível 5, e ele fala que se não fizesse
fizesse isso, outro novato de seu país seria morto por eles, e sai do local em que estava escondido para causar uma distração. Os clandestinos começam a correr em sua direção, e ao chegarem em uma área afastada de onde estavam inicialmente, ele dá meia volta e parte para cima deles. Kai aproveitou de sua agilidade para ficar só se esquivando deles, enquanto os seus amigos chegavam. Um dos criminosos decide verificar o motivo de um explorador com nível mais abaixo que eles ser tão rápido, e então descobre que ele tinha 30 pontos de agilidade, o que era muito incomum para alguém do nível 4, já que uma pessoa de nível 5 devia ter menos 20 pontos. O líder do grupo de clandestinos, ao perceber que não fazia sentido alguém com agilidade tão alta estar só se esquivando deles, manda o seu grupo se retirar e que haviam acabado de entrar em uma armadilha. Foi então que Zu aparece caindo de uma altura de 10 metros e ao chegar perto do chão, utiliza sua habilidade Terremoto, fazendo com que os criminosos saíssem voando dali. E então, chegou a deixa para o protagonista, e ele finaliza todos utilizando umas adagas, o clássico VaptVupt. O protagonista finalmente havia alcançado o nível 5, e uma mensagem aparece avisando que a sua subida de nível ao matar o grupo de criminosos tinha conseguido um total de 2.000 pontos de experiência, e alcançou o nível máximo da área de novatos. Ele avisa para seus amigos que tinha deixado 4 criminosos com vida baixa e recomenda se apressarem para aumentarem seu nível. Zu pergunta o que faria em seguida, e o protagonista responde como ele havia derrotado os monstros anteriormente para pegar os pontos, agora era a vez deles, e assim que conseguissem pontos o suficientes, iriam para a linha de chegada. Enquanto caminhavam perto do limite da área, avistaram uma face humana morta no chão. O protagonista viu que uma luz dourada estava os cercando, e então uma criatura dourada atinge 2 deles como um raio, e quando ela ia em direção ao protagonista, Zu alerta que apesar de ser pequena, ela causava muito dano. Tamanho não é documento, né, parceiro? O protagonista consegue pegar ela com a sua mão, e percebeu que se tratava de um ratinho gordo. O rato fala para ele que tinha pego por um erro dele. Kai então o solta e manda ele o atacar novamente para ver se era verdade. Enfim, o rato tentou dezenas de vezes, mas falhou todas elas miseravelmente, assim impedindo redição. Então, Kai pega o rato e o transforma em seu pet. Ele fala para os companheiros de time, e como faltava pouco para subirem de nível, aproveitassem do corpo do face humana e pegassem os pontos de experiência. Uma figura misteriosa chegou no final da zona de tutoriais dos novatos e se deparou com um castelo gigante. Ao chegar lá, foi recebido por um trio de cavaleiros que o parabenizaram por ter chegado até ali. O guia inicial se chamava Xiao Ta, era um dos cavaleiros. Xiao o parabeniza novamente por ter alcançado o status de explorador, mas fala que infelizmente alguém já tinha chegado na sua frente. A pessoa alega realmente não ter sido a primeira a chegar, mas o questiona sobre não ser o melhor dali e mostra milhares de cartas de monstros. Ele então se apresenta como o segundo mestre da família Huang e alega que seria o membro do ranking mais alto da guilda Xuanwu no futuro. Seu nome era Huang Ei. Os cavaleiros ficaram surpresos com a revelação e comentam entre si que a seguir o deram uma das 10 melhores do país, e então não era surpresa que ele fosse tão forte assim. O grupo do protagonista caminhava pela floresta. Kai comenta que era estranho que estavam andando há muito tempo, e nenhum deles se deparou com monstro algum. Ele então questionou se eles estavam assustados por causa do seu rato, e a médica concordou, alegando que isso seria possível devido à sua grande fofura. Foi então que o grupo se deparou com uma matilha inteira de lobos, assim finalmente encontrando o chefe da área que estava no meio deles. Eles estavam cercados pelos monstros, e Zu fala para o protagonista que tinha ouvido falar que esse chefe era a criatura mais forte que nunca havia sido morta na zona de novatos, e se encontrassem, era a morte certeira. Eles não poderiam fugir, e então decidem lutar até o final. A galera tinha coragem até de sobra. Quando a luta começou, o protagonista avança em direção ao chefe, e o seu amigo utiliza sua habilidade Terremoto para atordoar todos os monstros. E durante essa investida, a médica utilizou suas habilidades para adicionar o veneno de cobra na arma do protagonista para deixar mais forte. Ele então usa a habilidade de concentração do olho fantasma e a habilidade da mão fantasma para arremessar a sua lança fortificada em direção ao chefe. A lança finalmente o atinge, porém não conseguiu penetrar sua pele. E então os lobos de sua matilha começaram a atacar o grupo novamente. Perceberam que atacar os monstros juntos não estava dando certo e deveriam encontrar outra maneira. O ratinho fica enfurecido e começa a atacar todos os lobos, derrubando a maioria deles facilmente. O protagonista aproveita da situação para avançar novamente no chefe. Enquanto fazia isso, percebeu que tinha uma chance da defesa do chefe ter sido afetada com a sua matilha sendo derrotada, e lança uma adaga em sua direção. Vai que dá certo, né? Quando a adaga o atinge, conseguiu penetrar em sua pele dessa vez, assim provando a teoria do protagonista estava certa. Quando ele estava criando uma estratégia em sua cabeça para derrotar o lobo, recebeu o aviso de que seu golpe havia atingido um multiplicador de ataque crítico, assim aumentando seu dano em 2.000 vezes, deixando todo
todo o seu grupo surpreso com a situação. Recebeu uma mensagem parabenizando por ter derrotado o chefe da área de novatos, a matilha de lobos, que havia restado parecia estar fugindo deles. O protagonista então pergunta para os seus amigos se eles ainda conseguiriam lutar, e eles confirmam. Ele então comenta que agora sem o chefe pela região, a matilha de novo estava muito mais fragilizada do que antes. Zu e a médica ainda estavam com o pé atrás dessa situação, já que haviam sido os únicos feridos pelos lobos anteriormente. E ao questionar o protagonista sobre isso, ele responde que não teria problema e o manda matarem todos. O grupo em conjunto começa a atacar todos os lobos remanescentes. Quando terminaram, haviam conseguido derrotar todos os monstros que estavam na área. O protagonista fala para eles que tinha deixado um monte de lobos com a vida baixa e pede para seus companheiros o finalizarem para pegar os pontos de experiência. Seus amigos perguntam o que deveriam fazer em seguida, e ele responde que, considerado que já tinham tantos os pontos, o próximo passo era alcançar a linha de chegada, acabar com isso assim que possível. Quando chegaram ao local, se depararam com uma cidade gigante, o que não era uma surpresa, já que era a maior base de atividades para as pessoas dos países deles, na Estrela Fantasma. De repente, o rato começou a fugir. A médica tenta alertar o protagonista, mas ele fala que estava tudo bem, alegando que o ratinho estava apenas seguindo a sua liberdade. São recebidos por um cavaleiro que os parabenizou por terem passado o tutorial. Era o Xiao Tao novamente. O protagonista pergunta se poderia ver o ranking dos novatos que tinham passado por ali. Quando o cavaleiro ia responder, foi interrompido pelo Wei, que alegava ser uma coincidência encontrar o irmão da vagabunda que trabalhava para sua família, se referindo ao protagonista. Poxa, precisava de tudo isso. Wei se oferece para mostrar para eles o ranking, falando que estava em primeiro e ele estava em último lugar. Os exploradores que estavam ao redor os chamaram de perdedores e perguntaram como ousavam perguntar sobre o ranking mesmo não tendo nenhum ponto. Wei tinha o costume de usar a doença do seu irmão para o humilhar. Zu interrompe e o ameaça para manter a sua boca limpa. O protagonista o impede e pede desculpas a todos que estavam ali, falando que os rankings seriam atualizados em breve, já que o top 3 pertencia ao seu grupo. Às vezes tem que botar pra torar mesmo. Todos riram deles, e então ele e os seus companheiros mostram as suas cartas de monstros que tinham uma quantidade maior do que qualquer um ali. Então todos ficaram surpresos, não só por haver monstros de face humana, mas também pelo chefe da área. E então o rank foi atualizado e o seu grupo havia pegado o top 3 inteiro. O time do protagonista ainda não havia terminado de se exibir. Eles então perguntaram para o cavaleiro se os criminosos que haviam matado contavam como pontos, e então joga as dezenas de relógios do país L. O Wei alegava que eles estavam mentindo, já que não tinha como novatos derrotarem criminosos daquele nível, e comenta que não tinha clandestinos por ali, e os outros exploradores concordaram com ele. Foi então que o comandante-chefe os interrompeu, falando que os clandestinos haviam aparecido, mas não tiveram tempo para alertar todos. O comandante então fala que ele e seus superiores tinham mandado recompensas para os responsáveis por derrotar os clandestinos, e aponta para o trio do protagonista. Os exploradores ficaram chocados com a revelação, e já que se aquele comandante tivesse aparecido por ali, significava que tinha acontecido alguma coisa muito grande. O comandante se direciona ao protagonista e fala que, como recompensa por ter resolvido essa crise, os militares haviam decidido fazer uma exceção e aumentar a sua recompensa de equipamento. Quanto mais, melhor, não é mesmo? As recompensas originais para o segundo e terceiro lugar do ranking tinham mudado de nível B para A. A recompensa para o primeiro lugar tinha mudado de A para S. Os equipamentos na Estrela Fantasma eram divididos em um ranking de qualidade do F até o S, com o F sendo o pior item de qualidade e S sendo de melhor qualidade. Geralmente, B e C já tem uma quantidade de equipamentos muito boas. As classificações A e S era o sonho de qualquer explorador. O Wei fica com muita raiva da situação, e principalmente por Kai ter tirado ele do primeiro lugar para o quarto. Ele então começa a falar que não era justo e deveria ter alguma coisa errada com esse ranking, alegando que a família de Kai eram pessoas inferiores e não tinha como serem melhores do que ele. O protagonista questiona se já não tinha sido suficiente militares virem ali para comprovar, e fala para ele que tinha avisado para não escutar a sua família novamente. O Wei saca a sua espada e vai para cima dele, falando que o seu irmão era o pior do que um cachorro doente, e a sua irmã era uma simples empregada. Alegava que ele era apenas um bastardo e que ele espancava. Ele então fala que Kai já deveria saber que a sua irmã ainda trabalhava em sua casa como empregada, e o manda tomar cuidado, senão ele tentaria fazer alguma coisa com ela. O protagonista, em um piscar de olhos, saca a sua espada e avança em sua direção, e o perfura no peito. Mais um VaptVup para a conta dele. O Wei, caído no chão, pergunta como Kai ousou o atacar, e questiona se ele sabia com que estava lidando. O protagonista ativa sua habilidade ocular, fazendo com que os seus olhos brilhassem, e responde que ele havia ameaçado a sua família, então não se importava mais com quem ele era, e avança em sua direção novamente, falando que a família era a coisa mais importante para ele, e se alguém ousasse tocar neles, não importa quem fosse, ele iria tomar providência. Wei tenta pedir para ele parar, ele o ignora e dessa vez atinge em cheio o seu coração com a lança. Uma mensagem apareceu falando que Kai havia matado com sucesso o explorador Wei de nível 1, e pergunta se ele queria os 6 pontos de experiência
experiências restantes do corpo. O protagonista recusa, alegando ser uma quantidade muito baixa. Os exploradores ao redor ficaram surpresos com ele ter matado um membro da família Huang e o alertaram do poder da guilda da sua família. O comandante os interrompe pedindo para se acalmar, já que havia sido Wei que tinha começado a provocação e Kai só tinha se autodefendido e o manda colocar um ponto final nisso. O comandante chama o protagonista e o seu grupo para seguirem e pegar a sua recompensa, e ao chegar no local, ele se desculpa pela demora e mostra os equipamentos que os militares haviam dado para eles. Ao abrirem as caixas, se depararam com as recompensas. A médica havia ganhado uma Jade da Vida e o equipamento inicial que a classe da médica da estrela sonha em conseguir. O comandante fala que essa joia dá 15 pontos para os poderes físicos e mental, e ela tem um efeito de bônus cura, uma joia extremamente completa. Zu, quando abriu a caixa, se deparou com uma armadura de couro e a vestiu imediatamente. O comandante fala que aquela era a armadura de rinoceronte negro de pedra, a qual aumentava sua defesa e força com 16 pontos cada, e também reduz o dano em 16%. Comenta que é um equipamento de alta qualidade com ótimos pontos de ofensiva e defensiva. Kai abre a sua caixa e se depara com equipamentos não identificados pelo sistema. O comandante responde que ele precisava de um cartão de identificação para ver as informações do equipamento, e ao entregar o cartão para o protagonista, fala que o equipamento é de melhor qualidade. Pedem por um cartão de identificação. Quando ele usa o cartão na sua recompensa, se deparou com 9 adagas de nível S. Elas aumentavam a força em 9 pontos, a penetração em 9 pontos e a agilidade em 9 pontos também. E um efeito especial que aumentava sua taxa de acerto de dano crítico e de acerto de 10% para 90%. O comandante, ao ver que era uma arma de dano crítico, avisa que esse dano para os novatos ainda é baixo e alegava que essa arma para ele não era tão boa que nem as recompensas que seus amigos haviam conseguido. Zu pergunta se isso tinha sido uma pegadinha com seu irmão. A médica perguntou se ele poderia trocar o seu equipamento, e quando ele explica, foi interrompido pelo protagonista, que falou que não precisava de uma mudança e que queria definitivamente aquela arma. Então, tá curtindo a história até agora? Então já deixa aquele like para dar uma moral e comenta o que tá achando. Não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas histórias, que também estão top demais. Aquele equipamento não era uma pegadinha para ele, mas sim era o melhor equipamento possível, já que seu dano crítico não era que nem a das outras pessoas, mas sim 200 vezes maior. Mas infelizmente os acertos de dano crítico ainda eram extremamente baixos, e se encontrasse um inimigo mais forte, provavelmente morreria antes de conseguir usar, e essa era a única dificuldade com esse tipo de ataque. Mas essa adaga que ele havia ganhado aumentavam a sua taxa de acerto crítico em 10%, então na nona vez que ele usasse o seu ataque, teria 90% de chance de acertar, assim tendo o ataque garantido. O comandante então fala que se ele gostou da arma, não haveria sentido mudarem, e os avisa que já terminaram o tutorial, poderiam retornar para a Terra se quisessem, e fala para o protagonista que queriam relembrar, em particular, que alguém provavelmente procuraria por ele na próxima vez, e os avisa para tomarem cuidado quando forem para casa. Quem avisa amigo é, né? Nem minha mãe dizia. Agora, estavam de volta na Terra. O protagonista não esperava que ele fosse passar pelo tutorial de novatos tão rápido. Queria ver como seus irmãos reagiriam quando soubessem. Quando ele chegou perto do seu prédio, percebeu que tinha carros de luxo no estacionamento, e ao entrar em seu apartamento, se deparou com vários membros da família Huang, o esperando. Um deles fala que tinha ouvido falar que ele havia tido um ótimo desempenho no tutorial de novato, e então duas pessoas o prendem pelo braço. O homem que estava sentado se levanta segurando o bastão e fala para ele que o seu irmão, que havia sido morto por ele na Estrela Fantasma, tinha retornado e precisou ser enviado para um tratamento psicológico. Prossegue falando que ele deveria saber que a família Huang mexia com as outras e ninguém ousava mexer com ela, e então alega que ele poderia manter o Wei offline por um mês, mas ele poderia o manter para sempre, e então tenta bater nele com seu bastão. Quando ele quase ia sendo atingido pelo bastão, a porta do seu apartamento sai voando e bate na cabeça dos dois homens que estavam segurando os seus braços, assim derrubando os 3 membros da família Huang. O comandante então entra no apartamento falando que já tinha pedido para alguém o lembrar de tomar cuidado quando fosse para casa, e questiona por que não tinha levado esse conselho a sério. Atrás do comandante estava a instrutora, que era irmã da amiga do protagonista. Ela carregava um documento que dizia que estavam ali para resolver assuntos militares. Os membros da família ficaram surpresos ao perceber que tinha militares ali, e principalmente por serem importantes. O comandante fala que estava ali pelo Kai e avisa para eles que tinham ofendido uma pessoa que não deveriam ter mexido, e em seguida prende os membros da família, justiça sendo feita pelo menos uma vez. O protagonista agradece ao comandante por ter salvo, mas ainda não conseguia entender por que eles tinham feito isso. O comandante fala para ele não ficar nervoso, que estavam procurando por ele por um propósito, e fala que no tutorial de novatos, ele, Zu e Su tinham tido uma performance excelente, e fala para ele que os seus amigos haviam sido convidados a se juntarem aos militares, e ele tinha ido até ali para o convidar. E enfim, fala que ele tem uma nova profissão. A instrutora o questiona se ele sabia qual a emergência que significava uma nova profissão. Há muito tipo de profissões para os exploradores na Estrela Fantasma, e cada explorador terá em troca de um serviço a cada 20 níveis. Com cada troca de serviço, os atributos e habilidades dos exploradores mudaram. Alguns ficaram mais fortes e outros ficaram mais fracos, e consequentemente, muitas profissões ficaram inúteis depois do avanço. Então, o objetivo de encontrar poderes de combates mais fortes, militares, exploraram novas profissões. E agora, o protagonista parecia ter uma profissão muito forte. Então, a instrutora pergunta para ele se gostaria de entrar em uma nova carreira militar. Não podia deixar esse peixe escapar na sua
sua rede. A instrutora prossegue falando que não tinha pretensão de forçar ele a isso, e ela pede desculpas avisando que antes de irem ali tinham investigado as informações de sua família e descobriram que o seu irmão estava doente, e prosseguem falando que se ele entrar na carreira militar, agora os militares apenas não protegem a sua família, mas também cobririam todas as despesas médicas do seu irmão. O comandante e ela se retiram e ele, enquanto saíam, perguntou para o protagonista se ele foi para a Estrela Fantasma por objetivo de pagar as despesas médicas do seu irmão, e se ele aceitasse a oferta, deveria aparecer nas Forças Armadas amanhã. O protagonista logo responde que recusa a oferta. Os militares ficaram em choque com a resposta, e ele responde que sabia que entrar nas Forças Armadas era uma coisa boa, mas era apenas para as profissões que tinham a certeza que teriam um futuro desenvolvimento de força, assim como as dos seus amigos, mas ele era diferente, uma profissão diferente, lembra a eles quando a profissão bêbado tinha aparecido. Comenta que o exército alegava que era uma das de alto valor para eles. Naquele tempo, os militares providenciaram uma forte assistência para quem tivesse essa profissão, e os portadores tiveram muito sucesso, mas quando os militares descobriram que os alcoolizados não eram muito úteis, foram abandonados por eles. Ele segue falando que dessa vez ele estava muito empolgado e baixou a sua guarda. Não esperava que a família Huang fosse ignorar a sua imagem e tomar uma ação daquelas, e fala que ele e seus irmãos iriam se mudar para uma área que não fosse controlada por essa família assim que possível, e agradece aos militares pela ajuda, mas a sua família estava vivendo junto por mais de 10 anos e ainda estavam acostumados a ter o seu destino traçado por suas próprias mãos do que recebendo proteção dos outros. Detalhes como esse são cruciais para uma família assim. A instrutora tentou convencer, falando que a humanidade estava no fim dos tempos e que a sua profissão poderia trazer mudanças gigantes para todos os humanos. Alegava que a humanidade precisava dele agora e que ele não poderia ter uma ideia dessas. Ele se desculpa e fala que ele não era tão bom assim e que só queria proteger a sua família e os manter seguros. A instrutora, quando tenta insistir mais, é interrompida pelo comandante, que pede para ela esquecer isso, alegando que entendia o que ele queria falar. Os hábitos formados por mais de 10 anos de experiências de vida não poderiam ser mudados em 1 ou 2 dias, mas Kai deveria saber que o seu irmão não tinha muito tempo de vida restante e que nesse apocalipse lutar sozinho não funcionaria, e então propõe para ele uma aposta. No próximo mês, os militares iriam continuar protegendo a sua família da perseguição da família Huang, e se ele conseguisse dinheiro suficiente para pagar pela cirurgia do seu irmão em 1 mês e provar ser capaz de proteger a sua família, ele aceitaria a sua recusa de entrar nas Forças Armadas. Mas se ele não conseguisse, os militares marcariam com as despesas médicas de seu irmão para o ajudar a ficar vivo, e ele iria entrar nas Forças Armadas. O protagonista então sorri e aceita a oferta. Analisando agora a aposta, ele deveria retornar para a Estrela Fantasma assim que possível para conseguir o dinheiro da cirurgia do seu irmão, e ao sair do departamento, ele deixa uma carta para seu irmão falando que ele iria voltar para a Estrela. Em adição, devido às coisas que a família Huang estava fazendo, eles três não poderiam viver em um lugar como aquele, deveriam ir para uma área com uma segurança maior. Então dessa vez, a missão de retornar para a Estrela Fantasma seria árdua, mas na próxima vez que ele retornasse, estaria com dinheiro suficiente. Pelo menos, teria esse lado positivo. De volta às Estrela Fantasma, depois de ter passado pelo tutorial dos novatos, a sua aventura oficialmente começava. O protagonista tinha trocado suas roupas em uma área de vendas, e agora, finalmente, podia fazer dinheiro matando os monstros. E essa roupa dele, que eu achei absurda, muito top, velho. De qualquer maneira, se novatos quisessem fazer dinheiro na Estrela Fantasma, deveriam entrar em uma guilda, já que os monstros da Estrela Fantasma eram muito poderosos para apenas uma pessoa sozinha os derrotar. Então, novos exploradores deveriam entrar em uma guilda para lutar contra os monstros em grupo. Uma guilda é um grande time, e depois de entrar novos membros, podem seguir os membros do time para lutar contra monstros e aumentar de nível. O protagonista, quando entra em um estabelecimento que fazia com que os jogadores entrassem em guildas, ao alegar que queria entrar, uma garota que ficava responsável pelo local se desculpa, falando que ele não poderia entrar em nenhuma no momento. Ao ser questionada do porquê, ela responde que como ele tinha ofendido a família Huang, agora estava na lista negra de todas as guildas. Então, se nada inesperado acontecer, provavelmente ele terá que lutar na Estrela Fantasma sozinho no futuro. É aquela, né? Ninguém quer correr o risco de se ferrar junto dele. Kai agora estava vagando livremente pela estrela quando uma pessoa chamando se ele estava preocupado em saber em qual área ele deveria ir para lutar contra monstros. Quando ele se vira para escutar, se depara com a garota que alegava ser uma cartomante que poderia dizer o melhor lugar para ele ir, e só custava 100 moedas por vez. Ele olha nos olhos dela e negou, falando que era um ateu. Quando ele se distanciava, ela pediu para ele não ir embora, alegando que podia barganhar por 80 ou 30 moedas, ou até mesmo de graça. Ao escutar essa última palavra, ele apareceu na frente dela, alegando que já que era de graça, não tinha por que não ser supersticioso naquele momento. Ela ficava um pouco frustrada por ele ter ido apenas por ser de graça, mas nisso não se preocupava, já que se tratava apenas de um teste de habilidade. Ela então usa a sua habilidade evocando um relógio de tarô grande e começa a falar que ele estava em crise agora, e que se quiser sair dessa crise, deveria ir para o Vale dos Reis. O protagonista começa a analisar a leitura que ela havia feito, e realmente ele estava em crise, já que estava em perigo por ser perseguido pela família Huang. Consequentemente, a primeira escolha
escolha para novatos acima do nível 1 ao 10 se aventurarem seria as planícies de Ash, mas tinha uma grande probabilidade da família Huang mandar alguém naquela área para procurar ele, e a Estrada do Pico de Vitória era um local que apenas exploradores acima do nível 15 podem ir, e se ele fosse, provavelmente morreria. E então restou o Vale do Reis, que é uma área acima do nível 10, mas com sua força atual ele seria capaz de lidar com os desafios lá, e a família Huang provavelmente não pensou em mandar capangas por lá por causa do seu nível. Como a família Huang não deixava ele entrar em uma guilda, ele iria enfrentar os desafios da Estrela Fantasma sozinho, e o Vale do Reis era o seu primeiro destino. Ele agradece a cartomante e vai embora. Ela fica se perguntando por que ele estava indo para o Vale dos Reis sozinho, já que ela estava se referindo para ele e em um grupo. Ela não sabia muito bem como era aquele local, mas como não era da sua conta, apenas torceu para que ele não voltasse e lhe desse uma avaliação ruim. Estrelinhas virtuais importam às vezes, né? Andando agora pelos Vales dos Reis, o protagonista se questiona se deveria haver monstros fortes por ali. Seu pensamento então foi interrompido com um rugido muito alto e percebeu que tinha um grupo lutando contra um monstro gorila gigante por ali. O monstro era de nível 11 e o grupo era de nível 10. Eles acreditavam que se tentassem o seu melhor, conseguiriam derrotá-lo. O protagonista fica se espiando e se pergunta se conseguiria derrotar um deles sozinho. E então, ele foi surpreendido com a presença de 3 daqueles monstros que estavam atrás dele. Um possuía nível 12, o outro 13 e o mais perigoso 14. O grupo havia derrotado o grupo de monstros e estavam felizes comemorando. Enquanto conversavam entre si, foram surpreendidos com o protagonista lutando contra os 3 ao mesmo tempo. Enquanto ele se esquivava das criaturas, se questionava se tinha acidentalmente entrado no território dos gorilas. Um dos membros do grupo questiona se eles deviam ajudar aquele homem, e o líder do grupo fala que aquela pessoa deveria estar apenas tentando se mostrar bravo ao tentar lutar contra mais de um ao mesmo tempo, e se eles fossem ajudar, morreriam. O grupo então foi surpreendido ao ver o protagonista derrotar um monstro de nível 12 sozinho, enquanto eles em grupo tiveram dificuldade de matar um de nível mais baixo. Kai agora estava com um acerto crítico maior que antes, e começa a atacar outro gorila, assim derrotando o monstro de nível 13. Ele começa a ganhar território contra o último monstro que era o mais forte deles, e ao encontrar uma chance, lança suas adagas para garantir um acerto crítico maior, assim tendo um bônus total crítico e derrotando a criatura de nível 14, mais um VaptVupt pra conta e dessa vez em crítico. O grupo estava observando a luta e estavam extremamente chocados por ele ter conseguido matar os 3 sozinho, já que seria difícil até mesmo para um time de mais de 2 pessoas conseguirem isso. O protagonista não esperava que os monstros ali fossem fortes daquele jeito, mas pelo menos agora ele tinha 3 cartões de nível alto e não era difícil matar monstros sozinho. Nas planícies de Ash, um esquadrão da família Huang estava procurando pelo Kai, porém não conseguiram achar ali. Todos possuíam nível 20, sendo 3 deles lutadores de artes marciais, uma médica e um soldado. Ao obter sucesso na busca, estavam com a cartomante, alegando que tinha ouvido falar que ela foi a última pessoa que tinha visto o Kai, e ela só conseguia perguntar o que queriam fazer com ele. Pelo menos demonstravam um pouco de empatia. O membro do esquadrão a questionava se ela já não sabia disso. Kai havia ofendido a família Huang, e eles foram enviados para vingar isso. Ela então responde que ele tinha ido para o Vale dos Reis, e poderiam encontrar lá. Eles a soltam, alegando que se ela mentisse, eles voltariam para matá-la. As pessoas que estavam pela área observam que aquele se tratava do Esquadrão Falcão, que era o melhor entre os da família. Se mandaram pessoas daquele nível, o cara que eles procuravam definitivamente estava morto. A cartomante alega que as pessoas que são rudes com ela não sabem da verdade. Ela secretamente contou para eles uma previsão. Ela tinha descoberto o que aconteceria quando visitassem o Kai. Todos eles encontrariam a morte. Um dia depois do Vale dos Reis, o protagonista tinha acabado de derrotar um monstro gorila de nível 16 e alcançou o nível 6. Um grupo misterioso aparece perguntando se ele gostaria de se juntar a eles. O líder deles alegava que estavam caçando esses gorilas juntos com outros times, e se eles ganhassem, conseguiriam as premiações. O protagonista questiona se poderia entrar nessa junção de times já que estava sozinho, e o líder responde que estava tudo bem, já que ele só precisava de apenas uma pessoa. Suspeito, mas ok. Todos eles foram junto ao local em que alegava que tinha um baú de tesouro de elite escondido, e tinha 4 gorilas protegendo a entrada. Eles repassam o plano para eles, consistia nele distrair um dos 4 gorilas para cada time enfrentar um deles isoladamente. O protagonista pensa sobre a proposta, já que tinha ouvido falar que esse baú que estava atrás era conhecido por ter muitos itens bons, e começa a pensar se teria outro jeito de conseguir esse baú, encarando um poderoso monstro daquele que só poderia ser enfrentado em grupo. Era o plano secreto que aquelas pessoas tinham para ele não voltar vivo, e conseguiriam compartilhar o tesouro entre si. Eles então colocam o plano em ação, e o protagonista atrai um dos gorilas para ele. Os atributos desses gorilas, hoje de elite, eram muitas vezes superiores ao que ele tinha enfrentado anteriormente, e se um explorador normal fosse até ali, morreria facilmente. Mas ele não era qualquer explorador. O protagonista então arremessa suas adagas no gorila, assim o matando. Ele ficou surpreso, já que não esperava que o monstro daquele nível não aguentasse o seu ataque super crítico. Então aproveita que os outros estavam lutando e entra sorrateiramente na caverna que os gorilas protegiam. Quando avistou o tesouro, foi até lá contente de que tinha sido mais fácil do que esperava. Porém, ao chegar perto, escutou uma respiração em cima dele, e então um gorila gigante que estava em cima dele o ataca, e tratava de um gorila elemental
elemental de terra de nível 20. O protagonista consegue desviar do seu ataque e ele lança suas adagas, porém, mesmo atingindo seu olho, não conseguiu causar nenhum dano. Ao analisar as informações do monstro, viu que tinha apenas 23 pontos de defesa e as suas adagas só tinham 9, assim não sendo o suficiente para causar um dano direto. O gorila ataca novamente e dessa vez ele não conseguiu desviar, levou um em cheio, e se fosse na vida real, eu queria ver o resultado. Se ele morresse na Estrela Fantasma, receberia uma punição que o restringia de entrar ali novamente por um mês inteiro, e se isso acontecesse com ele, significava que teria perdido a aposta com a cartomante, que significava que ele e seus irmãos teriam que entrar nas Forças Armadas. Foi então que uma memória tomou conta da sua mente. O seu irmão mais velho o carregava em seus braços após terem sido atacados pelos monstros no campo de batalha da Terra, e ao se lembrar disso, o protagonista não se permitiu desmaiar, já que seu irmão mais velho teria arriscado sua vida para salvar ele e a sua irmã no campo de batalha dos monstros. Então, ele não poderia ser derrotado ali. O protagonista reúne toda sua energia e lança todas as adagas exatamente na boca do gorila, assim o derrotando. E agora, o tesouro pertencia finalmente a ele. Meia hora depois, o grupo que havia chamado tinha finalmente derrotado os 3 gorilas. Todos eles comemoraram por ter derrotado as criaturas e pela possível morte do protagonista, já que teria uma pessoa a menos para dividir o tesouro. Eles então entram na caverna e ao perceberem que não havia um tesouro e nada mais ali, ficaram se questionando sobre o que tinha acontecido. Foi então que um dos membros do grupo falou que se lembrou de ter visto o protagonista se esgueirando para dentro da caverna, e perguntaram para ele por que não havia avisado antes, e ele responde que não acreditava que ele fosse sobreviver. O grupo então começa a cobrar o líder, que os agrupou ali, e ele se irrita muito por ter sido passado para trás por um cara que eles tinham planejado passar para trás também. Irônico, né? A traição que doeu veio de um cara que ele iria trair. Ao abrir o baú de tesouro, se deparou com uma quantidade absurda de tesouro. Além dos tesouros, tinha também equipamento. Enquanto ele pegava as joias raras, se deparou com uma luva estranha e as colocou em sua mão. Quando ele colocou ela, se sentiu mais forte. Quando ele saiu para deixar seu novo equipamento, se deparou com um bando de gorilas elementares de terra de nível 18. O protagonista se preocupou um pouco com a situação, já que anteriormente ele tinha tido dificuldade em lidar apenas com um deles, e agora 4 seria mais complicado. Ele tenta usar a mesma estratégia que utilizou nos monstros anteriormente e lança suas adagas na boca deles. Porém, ao ver as adagas, eles fecharam as suas bocas imediatamente. Aqueles gorilas, diferente do outro, sabiam que precisavam proteger as suas bocas enquanto eram atacados. Ele percebeu então que os gorilas que estavam ali começaram a pegar fogo constantemente. Como será que era o cheiro que tava, né? Cheiro de queimado. Ele ficou surpreso quando os monstros que estavam pegando fogo explodiram com uma quantidade grande de chamas que saía das suas peles. Assim apareceram uma mensagem do sistema avisando que ele já tinha derrotado 4 gorilas. O protagonista então percebeu que quando ele viu os monstros recebendo dano de fogo, os pontos de dano aumentaram de 10 para 2000 instantaneamente. Então supôs que as luvas tinham se juntado com as suas habilidades que aumentavam seu dano crítico. E como era de conhecimento geral, a maioria dos monstros não possuía resistência a fogo, então seu dano conseguiria ignorar completamente as suas defesas. Naquela noite, ao descobrir o poder que tinha com essas luvas, ele saiu para caçar os gorilas fortes que tinha naquele vale. No final da noite, ele tinha conseguido matar dezenas daqueles gorilas gigantes, assim finalmente subindo de nível. Ele também conseguiu 10 baús de elite, junto com as cartas de monstros, ele conseguia vender tudo isso por um monte de dinheiro. Era um pouco solitário jogar sozinho, ele realmente sentia falta de seus amigos. Não sabia o que eles estavam fazendo agora, mas se estavam juntos do exército, deveriam estar fazendo coisa melhor que ele. Em outro local do Vale dos Reis, estavam seus amigos que se lamentavam por alguém ter derrotado todos os gorilas dos Vale dos Reis. Zu comenta já estava ali fazia alguns dias e ainda não tinha encontrado um único gorila. Su fala que sentia muita falta da eficácia de Kai e os ajudar a matar monstros. Tudo que é bom dura pouco. Eles foram interrompidos por uma pessoa que dizia para eles não repetir essas palavras, e complementa falando que a razão por que eles estavam ali era porque eram capazes de derrotar monstros por conta própria, e fala que tinha os trazido ali para treinar e não para escutar suas reclamações. Eles então vão procurar por outro gorila, mas os dois ainda sentiam a falta de Kai. 3 dias depois, aquele esquadrão que perseguiu o protagonista estava agora no Vale dos Reis, e achava engraçado só terem achado gorilas normais durante o tempo em que estiveram ali. Quando eles falam que derrotar esses monstros normais era muito fácil para eles. Enquanto conversam, foram interrompidos por um grupo que alegava ter visto um único homem derrotar 3 gorilas gigantes sozinho. Um dos membros do esquadrão fala que não era nada demais, porém deveria parecer impressionante para uma pessoa de nível baixo como ele. Ele então pergunta se já tinha visto Kai por ali, e ele responde que era uma coincidência, já que o homem que estava falando que havia derrotado sozinho 3 gorilas gigantes era essa pessoa que ele estava procurando. O esquadrão riu dele, pedindo para ele não falar algo sem sentido, já que não tinha como uma pessoa de nível 5 derrotar monstros daquele nível sozinho. Ele então fala que se não acreditam nele, então vão encontrar essa pessoa que havia acabado de sair do Vale dos Reis. O esquadrão, ao saber que ele estava perto, se empolgam e vão atrás do seu rastro, quase iguais os cachorros. Dessa vez, a saída dos Vale dos Reis estava rodeada de pessoas. Todos eles reclamavam de não conseguirem encontrar nenhum gorila por ali. Uma dessas pessoas falou que tinha ouvido falar que a floresta pegou fogo e matou todos eles, e agora teriam que esperar pela atualização antes de procurar por mais. O protagonista agora estava fazendo as contas de tudo que ele havia conseguido naquele local. Tinha matado todos os gorilas em 3 dias e aumentou do seu nível 5 para 10, e também conseguiu 19 baús de tesouro de elite. Então agora ele conseguiria retornar para Shang-Yao e vender os itens por dinheiro. Quando ele estava saindo, uma pessoa grita pelo seu nome e o manda esperar. O esquadrão finalmente tinha uma
alcançado. As pessoas ao redor ficaram surpresos com a presença de um esquadrão daquele nível apenas para procurar uma pessoa. O protagonista questiona se eles estavam procurando por ele. O líder do esquadrão questiona se ele não se lembrava de ter ofendido alguma pessoa especial no treinamento de novatos. Eles então partem para cima dele em um ataque em grupo. O protagonista se esquiva e fala para eles que foi o Wei que havia atacado primeiro durante o tutorial e só estava revidando, e pergunta se eles realmente queriam lutar contra ele. O esquadrão falou que não se importava com quem estava certo ou errado, apenas com o dinheiro que conseguiriam ao matar ele. O protagonista então responde que já escolheram arrumar uma confusão pela fortuna errada e ativa as suas luvas de fogo e os ataca. Quando os atingiu com as chamas, eles riram pelo pouco dano que ele tirava deles. Coitados, rir antes do resultado é sempre mais engraçado para quem só tá vendo, né? Enquanto todos ali riram da chama pequena que tinha saído de suas luvas, ele perguntou o que aconteceria se ele fizesse o fogo dar um pouco de dano a mais. O dano crítico total do protagonista foi ativado, assim fazendo com que todos atingidos pela chama queimassem. Uma mensagem então apareceu no sistema falando que o explorador Kai havia derrotado o esquadrão Falcão e absorvido a sua experiência. Todos os exploradores que estavam ali presentes ficaram surpresos com o que ele tinha feito. Um deles falou que se não tivesse visto isso com os próprios olhos, não acreditaria que alguém tivesse dito para ele. E todos que estavam ali pensaram que ele era o deus do fogo. O cara virou uma divindade por ter derrotado os caçadores. O protagonista, ao sair dali, comemorou por ter ganhado 2 níveis extras. Ele então se dirigiu à cidade para vender as suas coisas que havia conseguido. A atendente do local se questionou se ela tinha esperado o dia inteiro para atender apenas um novato pobre. Mal sabe ela. O protagonista fala que ele não tinha muitas coisas para vender e pede para ela calcular quanto tudo isso custava. Ela, ao ver a quantidade de cartas de monstros que ele tinha, ficou surpresa, e quando viu os 19 baús de elite, ficou mais surpresa ainda. Ela então fala para ele não se preocupar e que tinha sorte de estar lidando com a melhor vendedora do local. E então começa a calcular o preço de todas as coisas que ele havia mostrado para ela. A vendedora então falou que os cartões de monstros poderiam ser vendidos por 10 moedas e os baús de tesouro de elite seriam vendidos por 170 mil. Então, teria um total de 180 mil moedas. Essas moedas eram uma forma de pagamento que tinha na Estrela Fantasma. Uma moeda de estrela poderia ser convertida para 10 moedas de Shegiao, que era o suficiente para despesas médicas do seu irmão. E agora, apostas que havia sido feita pelo comandante já tinha sido resolvida. Ele não teria que entrar nas forças armadas. Quando ele estava andando, uma pessoa o chama, alegando ter sido a pessoa que tinha lido a sua sorte de graça na última vez. Quando virou, se deparou com a cartomante que havia visto anteriormente. Ela falava que teve razão em recomendar para ele ir aos Vales dos Reis na última vez. E ele confirma, falando ter ganhado muitas coisas nessa sua adivinhação. Ela então pede para ele fazer um pequeno favor. Ele concorda, alegando que devia isso para ela. A garota então se apresenta como Yuhan e pede para entrar em seu time. O protagonista então sai do local, demonstrando que não tem interesse em ter alguém da sua equipe. Ela então conta a sua história, falando que já tinha sido apenas uma personagem inutilizada pelo exército. Ela pede então para ele esquecer isso e diz que sabia que ele gostava de muitas coisas de graça e oferece para ele uma última previsão, já que essa provavelmente era a última vez que ela entraria na Estrela Fantasma. Ele então questiona, perguntando se ela era pobre também, e pergunta se ele queria parar de fazer dinheiro ali. Ela responde que queria, porém não conseguia, já que nenhum time queria alguém da sua profissão junto consigo. Quando os militares determinaram que a base da sua profissão era muito poderosa, ela aproveitou dessa vantagem para escolher ela, e quando alcançou o nível 20, trocou para a sua atual. Porém, essa vantagem que o exército tinha falado era somente inicial, comparada com as outras básicas, e o seu poder se alterava de acordo com o espaço e pessoas. Cê é louco, não compensa. Então, os militares descobriram que as pessoas de sua profissão não tinham habilidades práticas para serem utilizadas por eles, então desistiram de todos, e como a maioria deles era fraco, nenhum time queria os convidar. Como ela não tinha nenhum time para lutar contra monstros, ela só passava os seus dias sem fazer nada na Estrela Fantasma, e se retornasse para a Terra, só sobraria algum trabalho braçal pesado para ela exercer. O protagonista entende o que ela estava passando e fala que a saúde do seu irmão tinha ficado ruim por causa desse trabalho, e comenta que a garota, como ela, não conseguiria aguentar isso. Ela fala que não teria escolha, já que tinha irmãos e irmãs mais novas na Terra, e ela era o único pilar da sua família e não poderia desistir. Quando ela falou isso, o protagonista viu seu irmão falando as mesmas coisas que ela. Ele pensou para si mesmo que o seu irmão mais velho era igual a ela, e também queria ganhar dinheiro da Estrela Fantasma, mas quando adotou a sua irmã e ele, o seu irmão tinha medo de que ninguém conseguisse tomar conta deles, e então desistiu da oportunidade de ir para a Estrela Fantasma e ficou fazendo os trabalhos braçais na Terra. Aqui é uma mulher com M maiúsculo, filho. Quando ela ia saindo, perguntou se ele queria o seu equipamento, já que ela não precisaria mais, já que de qualquer maneira ela teria que voltar para sua vida normal, e se despede. O protagonista pede para esperar e fala que seu nome é Jian Kai, e diz que iria sair agora, mas não permanentemente, e se ele conseguisse encontrar ela na próxima vez que entrasse, formariam um time juntos. E pergunta se ele estava falando sério. Ele confirma e fala que se estivesse mentindo não faria mais dinheiro durante sua vida inteira. Ela chora e, agradecida, o abraça. De volta à Terra, o protagonista fala em seu apartamento para os seus irmãos que eles não precisavam mais trabalhar, e a partir de agora, alega ter feito dinheiro suficiente. A sua irmã mais nova pergunta de onde ele tinha conseguido dinheiro e questiona se era ilegal. Ele responde que tinha feito todo o seu dinheiro na Estrela Fantasma, mas fala que o seu irmão mais velho teria sua cirurgia agendada para amanhã, e ela poderia voltar para a escola e estudar muito. O irmão mais velho pergunta se isso teria sido difícil para ele, e o
protagonista responde que não foi nada comparado ao trabalho que seu irmão teve para criar ele e a sua irmã, e pede para ele não se preocupar, já que ele tinha trabalhado duro antes e agora ele tinha habilidade para nos dar uma vida melhor. Eles então brindam a conquista. Qualquer conquista tem que ser comemorada, por menor que seja. O protagonista recebe uma ligação enquanto bebia. Quando atendeu o comandante, perguntou se ele estava livre, já que tinha ganho uma aposta. Ele avisou que enviaria alguém para pegá-lo para ver algo depois, e pede para se lembrar disso. Ele havia sido levado para a cidade em que ele tinha nascido e agora estava completamente destruída por causa dos monstros. Quando encontrou o comandante, perguntou o motivo dele ter levado até ali, porém foi interrompido com um rugido e uma criatura gigante que lutava contra o esquadrão. O comandante então explica para ele que os exploradores mudanças e as suas habilidades a cada 20 níveis, e entre eles os exploradores de nível 1 a 80 podiam ficar mais fortes depois de avançar em seus serviços. Porém, o seu poder só poderia ser utilizado na Estrela Fantasma, mas agora era diferente para os extraordinários, porque quando os exploradores entravam no nível 81 ao 120 e chegavam a essa posição, o poder que antes só era utilizado na Estrela Fantasma agora poderia ser utilizado na Terra. Agora sim compensa. O comandante fala para o protagonista que a situação da humanidade não estava boa no momento e pede para ele não se esquecer de estar preparado para o perigo. Ele fala que o protagonista venceu a aposta, então manteria sua promessa e não forçaria a entrar nas forças armadas, e também mandou a família Wang não mexer mais com ele. O comandante alega que era estranho ele prestar atenção em alguém assim, mas era porque acreditava em sua intuição. A sua intuição dizia que o protagonista viraria uma pessoa forte e no futuro ele seria tão forte que Shang Yao inteira precisaria da sua ajuda. Ele então fala que sabia no fim dos tempos, a sua única preocupação deveria ser proteger a sua família, e apesar de tudo, entrar nas forças armadas seria apenas entrar em um campo de batalha, e o campo de batalha era sempre perigoso, mas todo homem compartilha sua responsabilidade pelo destino do país, e alguém desse mundo precisa enfrentar aqueles monstros. O comandante fala que provavelmente algum dia ele morreria em algum campo de batalha, mas como uma pessoa do país Shang Yao, se pudesse morrer pelo seu país ou por pessoas como ele, faria de bom grado. Prossegue falando que não irá interferir na sua escolha, mas se o país estiver em perigo no futuro, apenas esperaria que ele pudesse tomar conta das coisas. Depois disso, o protagonista descansou na Terra por alguns dias antes de retornar para a Estrela Fantasma. Ele ainda não esperava que o comandante pensasse tão alto sobre ele e se questionou se realmente ficaria tão forte assim no futuro. Ele então se concentra e fala que o primeiro deveria tomar conta de si mesmo. Os gorilas do Vale do Rei não eram desafiantes, mas havia chegado a hora de matar o próximo monstro, a Fantasma Banshee, um trem bem tenebroso por sinal. A cartomante estava dormindo em pé com uma placa que estava escrita avisando para não ser perturbada que ela estava esperando pelo seu capitão. O protagonista então acorda perguntando se ela não estava esperando por ele desde que ele tinha saído dali. Ela fica feliz que havia retornado e fala que sabia que ele voltaria, e disse que estava esperando fazia alguns dias. Ela prossegue falando que como eles iriam agora lutar contra monstros juntos, havia encontrado um ótimo companheiro de equipe, tinha pensado que ele seria muito útil para os dois. O protagonista fala que seria de muita ajuda durante sua trajetória, e fala que seria uma coisa boa, mas pergunta não era um bêbado brincando. Ou então que o homem se apresenta como Huan Yu, e disse que a sua profissão era ser um bêbado. O protagonista sai correndo dali falando que não queria. Ian começa a convencer o protagonista de aceitar ele na sua equipe, alegando que ele era um trabalhador e obediente, e também cozinharia para eles, faria massagens e ainda estava disposto a não pegar nenhum recurso obtido pelo time. Para um mão de vaca que nem ele, foi o suficiente esse argumento. O protagonista, ao escutar a última parte, aceita de bom grado em seu time, então conversa com ele, falando que se sentia muito feliz por ter alguém tão talentoso como ele em seu grupo. E agora, como capitão deles, não teria outra escolha a não ser levá-los para a luta contra a Fantasma Banshee. De volta ao Vale dos Reis, eles estavam na terra dos monstros de elite da Fantasma Banshee, o qual tinha um nível de 20. O protagonista começa a falar para os membros da sua equipe que esse fantasma era inúmeras vezes mais forte que os gorilas, e assim que conseguissem deixar ela exposta, ela seria morta instantaneamente. E então pede para eles se manterem em silêncio, e ele pede para se lembrarem de que apenas ataques dentro de um raio de 10 metros conseguiam machucá-la. Então eles deveriam se manter em silêncio e procurar por oportunidades para chegarem mais perto. O protagonista então começa a escutar alguém o chamando. Ele então pede para Ian falar mais baixo. Ele escuta novamente e pede de novo para ela ficar em silêncio. Ele então fala que não estava falando nada. Então quando ele se virou para trás, viu que o seu companheiro de equipe já estava bêbado e fez um grande barulho, assim chamando a atenção da Banshee. O seu grupo foi atingido pelo ataque do fantasma, que o deixava com status de medo. Todos eles começaram a ficar paralisados diante do monstro. Foi então que o bêbado se levantou e perguntou como poderia haver alguém tão bonita por ali, e se atira em direção a Banshee. Quando estava em cima dela, fala que deveria ter sido obra do destino deixá-los juntos, e dessa vez, quem estava ficando com medo era a própria Banshee. Os status negativos haviam sido removidos. O protagonista então aproveita a oportunidade para entrar em seu raio de alcance de ataque e lança suas adagas imbuídas em fogo na direção dela. Quando o bêbado estava prestes a beijar a fantasma, ela explode em chamas devido ao ataque do protagonista. O seu time então tinha conseguido eliminar o monstro. O bêbado então fica frustrado e começa a chorar, alegando que a sua
esposa havia sido morta, e sem ela não seria capaz de amar novamente pelo resto da sua vida. O protagonista aproveita que estava se lamentando e pergunta para Yan se ele, quando ficava bêbado, ficava louco também. Ela confirma e fala que às vezes isso poderia ser útil, que nem foi agora. Então, ela sai para pegar o baú de elite da Banshee e o seu cartão. O protagonista começou a se questionar o porquê o bêbado havia sido atingido pelo ataque da Banshee e não sofreu nenhum efeito negativo, e comenta que uma das coisas que as pessoas não gostavam na habilidade dos bêbados era que eles perdiam o controle de sua consciência quando se embriagava, mas nessa situação não pareceu ser uma coisa tão ruim. Enquanto o protagonista pensava nas maneiras que ele poderia utilizar essa vantagem do seu companheiro bêbado, Yan aparece com o baú de recompensas da Banshee, questiona por que o seu capitão estava com um sorriso demoníaco, e eles então vão caçar outra fantasma daquela. A diversão dele aparentava ser o terror deles. Ao chegar a um local em que outro monstro estava, os dois mandam o seu companheiro bêbado na frente, e ele então se joga mais uma vez em seus braços. O protagonista novamente arremessa suas adagas imbuídas em chamas e interrompe o seu beijo para o seu companheiro que ele ia dar no monstro. E eu acho que aqui eles descobriram um combo. Ele novamente fica desolado pela sua esposa ter sido morta outra vez, e eles então vão para o próximo monstro de novo antes que ele fique sóbrio. 3 horas depois, ele já havia derrotado mais de 11 Banshees, e o bêbado lamentava por cada uma delas, até que enfim chegaram na 35ª fantasma. Parece que o farm tá bom demais, filho. O protagonista comemorava que conseguiriam utilizar a embriaguez do seu companheiro durante 35 monstros diferentes, e assim conseguiram matar todas as Banshees do Vale dos Reis. Depois de matar as 35 Banshees, o protagonista tinha aumentado para o nível 14, e o preço foi só o coração partido do seu companheiro. Ian fala que eles estavam apenas ajudando a treinar a saúde mental de Juan para o próximo término de relacionamento, e o bêbado os chama de monstros. Não era só isso, o protagonista também conseguiu coletar 2 cartões de habilidade da Banshee que davam habilidades extras. A primeira habilidade se chamava Reza da Chuva, e era utilizada pelas pessoas com mentalidade forte para invocar uma tempestade. Ele então percebe que, como a sua companheira tinha nível 29 e a sua força mental era maior que a dele, então ele entrega o cartão para ela. Se você quer saber o que tinha na segunda habilidade, ou até mesmo a continuação dessa história, então já deixa o like, deixa aí nos comentários quais são as próximas histórias que vocês querem ver por aqui, que eu tô sempre de olho, e responder nos comentários as melhores histórias que eu tô trazendo. Então é isso, rapaziada. Não esqueça de se inscrever, compartilhar para os amigos que também curtem mangá, e até o próximo vídeo, pessoal. Tamo junto.